Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 26 continua a história de Isaque, o filho de Abraão, e nos mostra um momento crucial de sua vida. A narrativa começa com um contexto de fome na terra, algo que já havia ocorrido anteriormente nos dias de Abraão. Assim como seu pai, Isaque sente a necessidade de buscar sustento fora de Canaã e se dirige para Gerar, onde Abimeleque, rei dos filisteus, governava. Contudo, o Senhor aparece a Isaque e o impede de ir ao Egito, dizendo-lhe: "Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser." Gênesis capítulo 26, versículo 2. Este primeiro momento nos ensina algo muito importante: a dependência de Deus em meio às dificuldades. Isaque, assim como qualquer ser humano, teria naturalmente buscado ir ao Egito, onde havia mais recursos em tempos de fome. Mas Deus o direciona a permanecer em Canaã, um território com promessas divinas. Embora a situação parecesse desfavorável, Deus faz a mesma promessa que havia feito a Abraão, reafirmando que ele abençoaria Isaque e multiplicaria sua descendência, prometendo dar-lhe todas essas terras. O Senhor lembra a Isaque que essa promessa se baseia na obediência de Abraão. Gênesis capítulo 26, versículos 3 a 5. Aqui temos um ponto importante. A aliança de Deus com Abraão e sua descendência permanece firme. A obediência de Abraão continua a render bênçãos à sua posteridade. Deus, ao renovar essa aliança com Isaque, nos mostra sua fidelidade às promessas feitas no passado e como a fidelidade de um homem pode impactar gerações futuras. Isso também é um lembrete para nós de que a obediência à palavra de Deus traz bênçãos não só para nós, mas para aqueles que vêm depois de nós. Isaque obedece à voz de Deus e permanece em Gerar. Contudo, ele repete um erro semelhante ao de seu pai. Com medo de que o povo local o matasse por causa de Rebeca, que era muito bonita, ele diz que ela é sua irmã em vez de sua esposa. Isso reflete uma fraqueza humana. Mesmo após ouvir a promessa de proteção divina, o medo ainda o leva a mentir. Mas assim como aconteceu com Abraão, essa mentira acaba sendo descoberta. Abimeleque, observando o comportamento de Isaque e Rebeca, percebe que eles não poderiam ser irmãos. Confrontando Isaque, ele repreende sua atitude, mas ao mesmo tempo, emite uma ordem para que ninguém toque em Isaque ou Rebeca, sob pena de morte. Gênesis capítulo 26, versículos 6 a 11. Este incidente ressalta a paciência e graça de Deus para com os seus servos. Mesmo diante de nossas fraquezas e falhas, Deus continua a nos proteger e cumprir suas promessas. Não há dúvida de que Isaque estava errado ao mentir. Mas Deus, em sua misericórdia, preserva a integridade de seu casamento e a segurança de sua família. Depois desse episódio, o texto mostra que Deus começa a abençoar Isaque de forma extraordinária. Apesar da fome e da dificuldade, Isaque semeia naquela terra e colhe 100 vezes mais no mesmo ano, pois o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Isso revela que a bênção de Deus não está limitada pelas circunstâncias ao nosso redor. Mesmo em tempos de escassez, Deus é capaz de prover abundantemente. Ele nos mostra que, quando obedecemos à sua direção, Ele cuida de nossas necessidades de maneira sobrenatural. Isaque se torna muito próspero, acumulando rebanhos, servos e riquezas. Isso, naturalmente, desperta a inveja dos filisteus, que começam a entulhar os poços cavados pelos servos de Abraão, seu pai. Esse ato de hostilidade faz com que Abimeleque peça a Isaque que deixe sua terra, pois ele havia se tornado muito poderoso. Esse cenário nos lembra de que a bênção de Deus sobre a vida de uma pessoa pode gerar reações negativas, especialmente em pessoas que não compreendem a fonte dessa bênção. Isaque, então, se retira e começa a cavar novos poços, um símbolo de provisão e prosperidade naqueles tempos. O processo de cavar poços envolve conflito. Os servos de Isaque cavam poços em diferentes lugares, mas encontram oposição dos pastores locais. Eles primeiro cavaram um poço que chamaram de Eseque, pois houve contenda por causa dele. Depois cavaram outro que chamaram de Sitna, pois também houve oposição. Mas finalmente cavaram um poço que não gerou brigas e o chamaram de Reobote, o que significa espaço livre, porque disseram: "Agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos na terra." Gênesis capítulo 26, versículos 18 a 22.
Esse ciclo de conflitos até a chegada da paz nos ensina uma lição importante sobre perseverança. Isaac poderia ter desistido diante das dificuldades, mas continuou a cavar novos poços até encontrar um lugar de paz. Muitas vezes, Deus nos chama a perseverar em meio às lutas e oposições, até que finalmente encontramos o lugar que Ele preparou para nós. O nome Rehobote também carrega a ideia de que há um tempo e um lugar para a bênção de Deus se manifestar em nossas vidas. E é preciso continuar buscando até encontrar esse lugar. Mais adiante, Isaac vai para Berseba, onde o Senhor novamente aparece a ele, reafirmando a promessa de bênção e proteção. Isaac, em resposta, constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Esse ato de adoração é significativo, pois demonstra que, apesar de sua prosperidade material, Isaac sabia que sua verdadeira segurança e provisão vinham do Senhor. Ele entendia que a bênção sem a presença de Deus não tem valor. Logo após isso, Abimeleque vem a Isaac para fazer uma aliança de paz. Reconhecendo que Deus estava com ele, Abimeleque busca uma reconciliação e um acordo para evitar futuras hostilidades. Isaac, mostrando humildade e sabedoria, aceita a oferta de paz e faz um banquete para selar o acordo. Este é um exemplo de como a bênção de Deus não apenas nos eleva, mas pode também transformar relacionamentos, até mesmo com aqueles que nos invejam ou nos oprimem. No final do capítulo, os servos de Isaac voltam com boas notícias. Eles cavaram mais um poço e encontraram água. Esse poço é chamado de Seba, que significa juramento, e dá origem ao nome Berseba, que significa Poço do Juramento. Gênesis capítulo 26, versículos 23 a 33. Este poço serve como um símbolo da fidelidade de Deus, que cumpre suas promessas e provê para seu povo. No entanto, o capítulo termina com uma nota mais negativa, mencionando que Esaú, filho de Isaac, se casou-se com mulheres hititas, algo que trouxe grande amargura para Isaac e Rebeca. Gênesis capítulo 26, versículo 34 e 35. Esse detalhe prepara o cenário para os conflitos familiares que viriam no futuro, especialmente no que diz respeito ao papel de Esaú e Jacó na continuidade da bênção da aliança. Assim, Gênesis capítulo 26 nos mostra um retrato da vida de Isaac em meio a bênçãos e desafios. Ele nos ensina sobre a importância de depender de Deus em tempos de crise, sobre a perseverança em meio às adversidades e sobre como a bênção de Deus pode transformar até os relacionamentos mais difíceis. A vida de Isaac, assim como a de seu pai Abraão, é um testemunho da fidelidade de Deus à sua aliança e da necessidade de buscarmos sua direção em todas as coisas. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Agni Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.